Boa tarde, irmãos, graça e paz. Estamos mais aqui para mais uma live, para nós entendermos mais sobre o dom de línguas estranhas, que é muito falado no meio eclesiástico dos dias atuais, aos quais nós sabemos que não é uma das evidências do poder ativo do Espírito Santo. Nós sabemos que provavelmente foi mais uma criação dos homens para que esses sinais viessem colaborar através da ciência dos homens, que poderia até então, através dessa manifestação, pessoas ficassem impactadas, e você vê muitos shows, você vê muitas pessoas orando em línguas estranhas, mas muitas vezes ninguém interpreta, porque até então o Yah não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós já falamos uma live dessa, e nós temos que ter o respaldo a qual as Escrituras têm nos dado dentro dessa Bíblia. A nossa referência tem que ser a Bíblia. É dela que provém, na teoria, pelo menos, tudo que envolve a doutrina, costumes e liturgias do cristianismo, amados. Toda a prática que não tiver um fundamento, ou uma fundamentação nas Escrituras, tem por obrigação nossa questionar e pesquisar. Ou seja, nós temos que examinar, temos que pesquisar se verdadeiramente isso tem fundamentação, tem um fundamento, um parâmetro bíblico. Que nós sabemos que não é assim que está acontecendo nos dias de hoje. Não é assim. Nós fizemos a primeira live, nós citamos o livro de Atos, o capítulo 2, do versículo 3 ao 6, por aí. E ali nós falamos sobre essa festa de Pentecostes, nós falamos, que ali foi distribuído línguas, desceu sobre a cabeça dos apóstolos que ali estavam, e nós ali começamos a entender que veio sobre a cabeça deles, a qual nós falamos na primeira live, não sobre a boca, mas sobre a cabeça. Outro ponto, amados, que você precisa ter em mente é que o fato de muitas pessoas seguirem determinados costumes, não faça desses costumes algo legítimo. A aprovação da maioria nem sempre vai dar parâmetro para legitimar o que for. O que eu quero dizer com isso, amados? Porque hoje em dia, nós vemos no sistema religioso, dentro dessas igrejas, dessas denominações, que um vai pela cabeça dos outros. O pastor tal da igreja A vai seguir o dogma, o costume, os costumes, da igreja B, e assim vice-versa. Eles não examinam as Escrituras, não querem saber se isso vem do Todo-Poderoso, ou é do Deus desse século, do príncipe deste mundo. Não, um vai pelos outros. Um diz que tem que usar o cabelo comprido, a outra denominação também diz que tem que ser. Um coloca no seu estatuto que o homem não pode andar, digamos assim, sem gravata, aí a outra também diz que tem que ser igual. O outro fala que a mulher tem que andar só de vestido, não pode usar calça de forma alguma, nem social, porque ali está implicando, ou no caso, ela pode perder a salvação, e eu creio que isso não tem base bíblica, isso, que o homem se vista como homem e mulher como mulher. Ali está falando, amados, isso aí tem Levítico, se não me engano, ali está falando, de outra forma, para homem não andar com homem, nem mulher com mulher. Entenda como você quiser, interprete, leia bastante. Isso não serve como atributo de salvação para homens, mulheres, jovens e crianças dentro da igreja. Não, amados. Por isso que nós falamos, nós temos que examinar e questionar aquilo que nós começamos a ver que não está de acordo com a Escritura. Nós precisamos questionar. Por isso que eu falo, nós não podemos mais estar dentro desse sistema religioso. Não podemos mais, não é mais tempo.
Quando nós falamos no livro de Atos, capítulo 2, e no versículo 3 ao 6, ali, amados, nós falamos, né, você abra depois sua Bíblia e leia com calma aí do outro lado da live, que estavam todos reunidos, e a Bíblia nos relata, né, que desceu sobre eles, eu estou repetindo mais uma vez, desceu sobre eles com línguas repartidas de fogo, sobre a cabeça deles, não era sobre a boca. E ali, amados, já foi uma capacitação para que eles falassem em outros idiomas. Até então eles não falavam. Amém, queridos? Até então eles não falavam. O que eu quero dizer com isso? Que naquela época ali, daquela festa de Pentecostes, ali, próximo dali, na Palestina, tinha um reduto de vários judeus de outras nacionalidades que estavam se deslocando para esse local. Então, quando eles chegaram, se depararam com isso, todos falando o mesmo idioma, olha que coisa linda. Ninguém precisava interpretar nada, era todos falando o mesmo idioma. Por isso que foi uma capacitação do Espírito Santo, esse dom de línguas estranhas, a qual eles não sabiam falar, uma língua diferente, e naquele momento veio a ocasião do Eterno derramar sobre a mente deles essa capacitação de falar em outros idiomas, para aos quais todos entendessem. Isso é lindo, amado, isso é maravilhoso. Não é esse formato que nós estamos vendo hoje. Não é esse formato que nós estamos vendo hoje. Ali foi o início da igreja. Nós sabemos que ali foi o início da igreja. E Yahushua, ele mandou pregar, que é o Jesus que pregam aí na Bíblia do Almeida, ele mandou pregar para todos os povos, nações e etnias, né? Para que todos viessem entender o que significava o poder do Evangelho, o poder da evangelização. E os discípulos, amados, sabiam, né, que precisavam falar em outros idiomas. Você conhece Paulo, que é o nosso irmão Shaul, ele falava outros idiomas. Ele falava outros. Nós temos uma referência, né? Nós temos uma referência disso no 1 Coríntios, né? 13:1. Ali nós sabemos que foi a única referência que eu citei na primeira live, que Paulo fala sobre isso. A única referência que ele fala sobre a língua dos anjos foi nessa passagem de 1 Coríntios 13:1. Né? A única referência ao falar em línguas estranhas. Né? Mas ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Né? Se não tiver amor por alguém, se não amar o meu próximo, nada serei. Então, quando ele falou ainda, é sinal que ele não falava línguas estranhas. Ele não falava a língua dos anjos ali. 1 Coríntios 13:1. E também no capítulo 14 de 1 Coríntios, também, 18, ali ele disse assim, ó, Paulo falou assim, ó, muitos dos habitantes daquele local ali, ele passou bem claro naquele versículo. Paulo enfatiza que é capaz de falar, olha só, é capaz de falar em línguas mais do que todos os habitantes daquela cidade, daquele local. Ele disse assim, ó, eu sou capaz de falar mais do que todos vocês. Né? Provavelmente aqueles homens também não falavam em línguas estranhas, porque Paulo deixou bem claro nesse capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 18. Ele enfatizou, ele deixou bem claro, né, que ele seria capaz de falar em línguas mais do que todos os habitantes daquele local, daquela cidade. Né? E aí eu comecei a entender. Então é sinal, amados, que aqueles habitantes daquele local também não falavam em línguas. Coisa interessante, né? Não falavam em línguas. Não falavam. Então a gente vai vendo os capítulos, os versículos, né, que nós vemos na outra live, o capítulo 12,
o versículo 13 e o 14, todos enfatizam em cima desse dons de línguas. Ainda em 1 Coríntios, estou com a minha Bíblia online aqui, né? Ainda em 1 Coríntios, eu acho bem interessante que nós venhamos a entender, né? Vamos ver aqui, 1 Coríntios, capítulo 12 e 30. Vamos ver aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 30. 12 e 30. Né? Vamos ver aqui na nossa Bíblia online. 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ver aqui. E o versículo 30. E eu por cima já te digo assim, que nesse versículo aqui, Yah, o Todo-Poderoso, ele deixa bem claro, não é obrigado a conceder dons aos homens. Aqui ele já diz que ele não é obrigado a conceder dons aos homens. Nem todos temos os mesmos dons. Nem todos temos os mesmos dons. Né? Ele distribui, o Espírito Santo distribui para quem ele quiser. Pode haver ainda hoje uma manifestação do Espírito Santo sobre uma pessoa? Sim, mas não no meio desses templos, desse sistema religioso. Eu creio que não. Porque ele diz que não estaria no meio desses templos. Ele diz que não habitaria e não habita em templos feitos por mãos humanas. Então eu creio que a resposta é bem clara. Não vai vir. Não vai vir. É o Deus desse século, o príncipe desse século, que está cegando o entendimento de muitos. 1 Coríntios 12 e 30. Vamos ver aqui. 1 Coríntios 12 e 30. Vamos ver aqui na nossa Bíblia online. É bem interessante, né? Só passar rapidamente aqui. 12 e 30. Vamos ver aqui. Ele fala assim como eu acabei de mencionar para vocês. Paulo diz assim: todos têm dons de curar? Ele fez uma pergunta. Falam todos em línguas? Todos interpretam? Aí, amados. 1 Coríntios 12 e 30. Hoje nós começamos a entender que muitas coisas estão de forma errônea sendo interpretadas. Muitas coisas. Ele fala no versículo 31, de 1 Coríntios 12, 31. Contudo, buscai com zelo os melhores dons, o amor que vem do Yah. Nós temos que buscar. Porque se ele diz que dá os dons para quem ele quer, nós precisamos buscar, mas sabendo que não será por merecimento nosso, mas sim pela sua capacitação que ele tem de se envolver com nós, pelas suas infinitas misericórdias, nos conceder conhecimento e sabedoria, que é o Espírito Santo que vem do Todo-Poderoso através de Yahushua na nossa mente, no nosso entendimento, para que nós venhamos a fazer a vontade do Pai. E aí sim eu creio que os sinais vão nos acompanhar. Com certeza os sinais irão nos acompanhar. É interessante, não é, irmãos? Que nos dias de hoje está sendo assim. Nós vemos muitas manifestações, mas ninguém quer saber de onde é que vem. Continua a mesma coisa. Eu vou te levar na outra passagem, né, da Bíblia. Vamos aqui na nossa Bíblia online. Vamos em Gálatas. Gálatas, capítulo 5, no versículo 22. É bem interessante essa passagem aqui, irmãos. Você vai se impactar com o que eu vou falar agora. 5, 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Aqui fala sobre o fruto do Espírito. Interessante que aqui, ó. Entretanto, o fruto do Espírito. Espírito está com letra maiúscula. Então significa que é o Espírito Santo, que é o próprio Criador, falando com a criatura que somos nós, através do seu Filho Yahushua. Aqui está escrito assim, ó. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade. Olha só o que eu li aqui. 5:22. Que coisa, né, amados?
Entretanto, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Entretanto, o fruto do Espírito Santo, tá em maiúsculo aqui, é o Espírito Santo, é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade. Eu não mencionei que o fruto do Espírito seria este possível dons, ou dom de línguas estranhas. Eu não mencionei aqui. Então eu já estou vendo que aqui não tem uma base para ele ser um fruto do Espírito. Ele não é. Ele não é. Senão estaria escrito aqui nessa carta. Eu não li aqui que o fruto do Espírito Santo, que é o que vem na nossa mente, nos dá entendimento e nos traz capacitação para fazer a obra, como fez com Pedro, né, que eu mencionei na primeira live. Pedro, quando saiu para pregar, ele pregou com eloquência, ousadia e persuasão, falamos assim. Por quê? Porque ele recebeu o dom de capacitação do Espírito Santo, e quando ele pregou arrependimento, para aquelas pessoas se arrependerem e aceitar Yahushua como seu Salvador, a Bíblia diz que mais de 2.000 receberam o batismo, receberam o entendimento, amados. Não foi o batismo na água, é o entendimento, amados. Entendimento, por favor. Então aqui nessa passagem de Gálatas eu deixei bem claro para vocês, 5:22, que não tem aqui o dom de línguas estranhas. Eu não mencionei. Meu irmão Paulo, Saulo, ele não mencionou. O que eu quero dizer com isso, amados? Que nós precisamos estudar as Escrituras, precisamos ler sobre o que é o tal de dom de línguas estranhas. O que mais eu poderia passar para você nessa pequena live, ainda de continuação de dons de línguas, né? Outro ponto que você precisa ter em mente, amados, é que o fato de muitas pessoas, né, seguirem determinados costumes, não faça desses costumes algo legítimo. Como eu falei, estou falando de novo. Não segue. Não segue. O que mais eu estou trabalhando em cima disso aí? É que o camarada pega um copo de água e diz que você vai tomar essa água e você vai ser totalmente curado. A Escritura não me traz uma base para que eu venha fazer isso. Yahushua não ensinou isso. Ele não ensinou. Yahushua não ensinou eu me ir, digamos assim, vou pronunciar melhor, eu ir até o Rio Jordão e descer 7 vezes que nem fez Naamã, através do profeta, que assim mandou ele fazer. Você não precisa entrar numa banheira e mergulhar 7 vezes para ser curado. Você não precisa fazer mais isso. Se creres, verás a glória do Yah. Se creres, verás a glória do Yah. Está escrito. Então você não precisa nem de amuleto, nem de algo literal que você precisa agarrar, tocar, para que venha se manifestar a cura e o milagre. Por isso que você vê curas superficiais em cima de objetos, para que eles venham ganhar dinheiro em cima de você, e você continua recebendo muitas vezes falsas profecias, porque o profeta é o que fala das coisas do Yah. Na sua Bíblia Almeida diz de Deus. Ou seja, ele não tem que prever o futuro, nem muito menos adivinhar, porque ele não é agoureiro. Já está escrito, ele só vai ler o que está escrito e passar para você. Esse é o profeta de hoje. Ele não tem que prever futuro, nem falar assim diz o Senhor, que nem é Senhor não é nome. Eu conheço o Todo-Poderoso chamado Yah e o seu filho Yahushua. Esses que eu conheço através dos nossos estudos. Precisamos estudar, amados. Precisamos pesquisar mais as Sagradas Escrituras, porque tendes nela a vida eterna, são elas mesmas que testificam de mim, disse Yahushua. Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 39. O que mais eu poderia dizer, amados? Você se lembra do nosso irmão, que foi irmão, hoje não é mais, né, amados? Hoje não é mais. Judas Iscariotes, ele foi irmão, não é mais. Que infelizmente, né, ele fez tudo errado. Ali relata bem claro que Judas Iscariotes, ele andava com Yahushua, ou Jesus, da Bíblia do Almeida, como você tem aí do outro lado,
Ele fazia curas, eu creio. Sinais, prodígios e maravilhas o acompanhavam, né? E mesmo assim, ele traiu o mestre. Significa o que, amados, que eu quero dizer com isso? Que ele não era cheio do Espírito Santo. Mesmo que ele orasse em outras línguas ali, mesmo que esses sinais o acompanhavam, ele não era cheio do Espírito Santo. Porque se ele fosse cheio, ele não fazia o que fez. Por que eu quero dizer isso, amados? Isso implica nos dias de hoje. Você vê muitos profetas que se dizem profetas que não são, daqui a pouco estão caindo ali na frente. Por quê? Porque até no sistema religioso nós sabemos que é o Deus desse século, que é o príncipe desse mundo, que está com essa ousadia, porque ele se transforma em anjo de luz, induzindo muitas pessoas ao engano. Cuidado. Vamos estudar, por favor, as escrituras melhor. Não é uma evidência uma pessoa falar em línguas que ela está cheia do Espírito Santo, que ela vai fazer grandes sinais, prodígios e maravilhas e que ela vai ser salva. Cuidado. Cuidado. Nós estudando, amados. Nós temos que estudar. Hoje, amados, essa língua que você vê no sistema religioso dentro dessas denominações, ela se chama glossolalia. Presta bem atenção, ela se chama glossolalia, tá? Nas igrejas de hoje, né? E a xeroglóssia, o nome parece desconhecido, mas pesquisa, estude. Xeroglóssia é falar um idioma até então você desconhecia. Esse sim que é o do Espírito Santo, que não está dentro desses templos. Ele não está nesses locais, e nem nesses dias, nesses tempos de hoje. Xeroglóssia, esse sim eu creio que é o que vem do Espírito Santo, que nós poderemos receber sim, mas fora dessas localidades, desses locais, a qual ele disse que não habitaria. O Eterno Yah falou que não habitaria, e o seu filho Yahushua também. Eu te dou mais uma citação, guarda bem essa passagem que eu falei para você aí, hein? Dessas duas traduções, né? Glossolalia e xeroglóssia. Guarda bem, tem diferença. Glossolalia é essa língua que ninguém entende, faz uma interpretação errônea e todo mundo acha que essa profecia é certa. Eu vejo os camaradas que se dizem profetas dentro desses tempos profetizando que não é. Algumas coisas acertam e outras erram feio, porque não é do Altíssimo. Uns porque vai ser colocado na política, eu já vi falar e não deu certo. Outros porque a pessoa ia receber uma cura também não deu certo. Alguns conseguem, mas outros não, porque o Eterno não está nesse negócio. Ele não habita nesses tempos. E xeroglóssia, essa sim, é do Espírito Santo, mas fora desses locais. Fora desses locais. Pode ser dentro da sua casa, pode ser na casa do vizinho, você orando. Eu tenho certeza que a revelação vai vir sim, dentro da palavra e na sua mente, no seu coração, em nome de Yahushua. O que mais eu poderia falar, amados, nessa live do dons de línguas estranhas? Nós poderíamos dizer que Jesus, no Evangelho segundo Mateus, isso aqui é bem interessante, capítulo 3 e o versículo 16 e 17. Vamos lá? Evangelho segundo Mateus 3, 16 e 17. Evangelho segundo Mateus 3, 16 e 17. É conhecida essa passagem por todos vocês. Os últimos versículos desse capítulo. Olha o que está escrito aqui. Olha essa coisa linda, hein? E sendo Jesus, ou Yahushua, que o certo é Yahushua, mas eu vou falar Jesus para você entender. Esse nome é pagão. Aliás, várias coisas dentro dessas denominações não vêm lá dos judeus. É paganismo total. Paganismo total. Não vem dos Yahudins. Não vem. E sendo Yahushua, ou Jesus, para você entender do outro lado da live, batizado, né, no entendimento, o Espírito Santo veio sobre a mente dele, sobre ele, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Yah
descendo como pombo e vindo sobre ele. Olha só. No versículo 17, em seguida, uma voz do céu disse: este é meu filho em quem me agrado, me comprazo. Gente, eu não li no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, no versículo 16, que o meu mestre, Yahushua, saiu ali das águas falando em línguas estranhas. Eu não vi. Eu não li aqui. E na sua tradução também você não vai ler. A atualizada, a corrigida do Almeida, você também não vai ler. Que Yahushua, ou Jesus, que está na sua Bíblia do Almeida, ele saiu dali falando em línguas estranhas. Amados, precisamos examinar, questionar aquilo que estão trazendo para nós dentro desse sistema religioso, dentro destas denominações. Fuja enquanto é tempo. Deus desse século, o príncipe deste mundo, está com esse engodo capacitando os seus escolhidos. E não tem nada a ver com o nosso Yahushua, não tem nada a ver com Yah, justiça nossa. Não tem nada a ver, amados. Sai enquanto é tempo. Sai enquanto é tempo. O mestre está voltando e os enganos continuam. Os enganos continuam. E nós precisamos, entender mais que os dias estão sendo abreviados, a hora vai rápido, assim como a nossa hora na live aqui também está indo rápido, mas o Espírito Santo está nos trazendo entendimento na nossa mente, no nosso coração, e por isso que nós estamos passando para você essa live. No capítulo 3, que eu li agora, do Evangelho segundo Mateus, 16, 17, não menciona que o meu mestre e o seu saiu de dentro das águas, orando em línguas estranhas, ou mandou alguém orar em línguas estranhas. Ele não mandou abrir esses templos. Ele disse que a casa dele seria chamada casa de oração. Não é que esse monte de nomes que você vê espalhadas por todas as faces desta terra, não é desse formato. Era uma igreja, como eu já falei em outras lives. Aqui nós estamos falando sobre os dons do Espírito Santo, mas eu precisava falar isso aí novamente. Não é esse modelo que nós estamos vendo aí, não é esse modelo que nós estamos vendo aí, a igreja que estava na época dos apóstolos, a igreja primitiva. Então, amados, precisamos entender que quando nós lemos Atos, capítulo 2, do versículo do 6, do 2 ao 3 e ao 6, capítulo 2 do livro de Atos, do versículo do 3 ao 6, aqui mostra que todo dom que o Espírito Santo delega, ele deve cumprir uma função para o reino de Yahweh, o seu filho Yahushua, pai e filho. Tá? Por que, amados? Porque é com propósito. Nada é sem propósito, vinda do Espírito. Tudo cumpre funções previamente estabelecidas por Yah. Amém, amados? Aqui é o início da igreja, como eu falei antes. Aqui é o início da igreja primitiva, começou ali. Então nós precisamos entender que tudo tem um objetivo, uma capacitação para nós fazer a sua vontade. Ele concede os dons para quem Ele quer. E não é esses sinais, prodígios e maravilhas que você às vezes acha que é e não é. Isso aí é apenas um show. Até então, outras religiões, também você vê sinais, você vê curas, Você pode, daqui a pouco você vai ver até milagres, e não condiz com a Escritura e com aquilo que o Pai Eterno deixou para nós. Então, amados, nem todos estão falando em línguas, porque os demônios também oram em línguas estranhas, tá? Vai estudar as Escrituras, Vamos estudar as Escrituras, amados, Que nem eu falava antes, quando eu pregava dentro dessas denominações. Amados, vá se converter e vai ler Bíblia, amado. Vá se converter, vá ler Bíblia realmente. Você vai ver que você não vai ficar mais no meio desse sistema religioso, dentro dessas denominações, e você vai ter uma capacitação ainda maior para pregar a palavra como ela é, e aí outras pessoas virão
entenderão pelo Espírito Santo que estará sobre você verdadeiramente, e você aí sim ir de fazer discípulos de todas as nações. Atos 1:8 diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não era na boca, era sobre vós. Atos 1:8 ali dá uma aula, né? E sereis minhas testemunhas, né? Tanto em Samaria, em Judeia, até os confins da terra, né? Então, em Jerusalém. Então nós precisamos entender que os confins da terra é onde eu estou, onde nós estamos, a cidade aqui, pequena aqui no Rio Grande do Sul. Amados, fica essa live, que você venha entender, né, que não é por uma pessoa não estar falando em línguas estranhas, que pregam dentro do sistema religioso, né, que ela não vai ser salva. Ela vai ser salva sim, mas fora desse sistema religioso, sem precisar estar falando em outros idiomas. Ela não precisa. Mas se ela estiver fora e for da vontade do Todo-Poderoso Yah, batizar ela no Espírito Santo com entendimento, com certeza ela vai orar em outras línguas estranhas, né? Xeroglóssia, mas terá alguém que vai interpretar para ela ao seu lado. 1 Coríntios 14 fala, ali Paulo também deixa bem claro, né, que precisa de alguém, amados, para interpretar. Nós precisamos entender isso. Precisa de pessoas. E dentro desse sistema religioso, dentro dessas denominações, a interpretação vem totalmente distorcidas, e muitas vezes as pessoas estão saindo, se desviando desse sistema religioso e não vão para lugar nenhum. Isso é lamentável, isso é triste. Fica essa dica, amados. Que você estude essa live, que você pratique mais, que não seja somente ouvinte. O irmão Jair está aqui no canal Venho Sem Demora. Foi a palavra que o mestre colocou na nossa mente, no nosso coração, né? Está em Apocalipse 3:11, e que você venha entender que ele vem sem demora. Não há mais tempo de você ficar sendo enrolado e enganado por esses falsos profetas que estão dentro desses sistemas religiosos, dessas denominações, a qual se intitulam bispos, pastores, apóstolos, né? E evangelistas, a qual também teria que ser presbítero, e todos era para cuidar, não é para comandar, é cargo, não é cargo, mas perdão, é dom. Fica essa dica desses minutos que nós estivemos com vocês, que vocês venham entender, amados, que nós, né, precisamos entender que as tais línguas estranhas, né, a qual nós falamos aqui em algumas passagens, né, não é uma evidência que a pessoa está cheia do Espírito Santo dentro dessas denominações. Não é, né, amados? Até pode, como nós falamos ali naquela passagem, né, que Paulo impôs as mãos, no livro Atos 19, né? Paulo impôs as mãos sobre alguns irmãos ali, né? E eles começaram a orar em línguas. Eu não posso, amados, afirmar que ali já era a própria xeroglóssia, mas eu também não posso falar que era a glossolalia. Mas com certeza, se eles estavam louvando em línguas ali, e ali tinha um homem que era do Todo-Poderoso, do Eterno, com certeza eles estavam adorando realmente o nosso Todo-Poderoso Yah. Fica essa dica, que a graça e a paz do Todo-Poderoso Yahushua esteja sobre mim e sobre você, hoje e sempre, em nome de Yahushua. Que assim seja. Até uma próxima live. Amém.